Vamos começar nessa manhã em Mateus. Vamos ver o que Jesus falou para os discípulos em Mateus. Quais foram as instruções de Jesus? Quando você lê a Bíblia, você tem que entender que Jesus veio e ele tinha a missão de fazer com que os judeus entendessem que não haveria mais lei, que a lei mostrou para eles que eles não conseguiam cumprir a lei, porque havia algo errado com eles. O que estava errado com os homens? A antiga natureza. Por causa da antiga natureza, eles não conseguiam obedecer às leis. Eles ouviam, entendiam, mas eles não conseguiam cumprir toda a lei. E Jesus veio confrontar a lei e a tradição do povo de Israel. E era uma missão em que o judeu, que a vida toda acreditou que eles eram especiais, um povo escolhido de Deus, especiais. Eles tinham orgulho de chamar Abraão de pai, eles tinham orgulho de falar que eles seguiam a lei de Moisés. Para eles era um grande orgulho. E de repente alguém chega e diz: olha, esqueça, vira a página, começa de novo. Não é pelas tuas obras, não é pelo teu esforço, é de graça. Tem que passar por mim. Eu sou o único sacrifício. Era muito difícil para eles. Eles teriam que confrontar a tradição. Era tão forte isso que a carta aos Hebreus, Paulo, ele encoraja. Porque os hebreus, o judeu, quando se convertia, ele testemunhava a fé dele por meio do batismo nas águas. Era um testemunho público. E todo mundo e a família toda rejeitava. Os pais chegavam a dizer: você não é mais meu filho morreu. Então era muito difícil, você vai ser deserdado, sai de casa. Porque eles estavam dando um testemunho público por meio do batismo, que era o primeiro passo, dizendo: olha, hoje eu me tornei um cristão, eu estou morrendo a morte de Jesus, eu estou ressuscitando com Jesus para uma vida nova, não preciso mais dessa tradição. Era muita perseguição. E Jesus começou a falar algumas coisas aqui em Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Você é um discípulo de Jesus, você nasceu de novo, então ele diz para você e para mim nessa manhã: você pode expulsar demônios, você pode orar sobre toda sorte de doenças e enfermidades e haverá cura. Vocês vão e curem as pessoas. É lindo de se ouvir isso. É gostoso de você ouvir a autoridade que Ele deu para nós. Mas nós temos que compreender no nosso íntimo a imaturidade. E não sair por aí fazendo do nosso jeito. Porque nós estamos inúmeras vezes atrapalhando a fé de muitas pessoas. Nós temos que compreender que esse é o ensino de Jesus, muito simples. Vocês vão expulsar demônios e curar enfermos e todo tipo de doença. E olha só, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos. Olha a autoridade que nós temos. Isso tudo vai acontecer nesses últimos dias da igreja na terra. Nós somos chamados a anunciar esse evangelho poderoso. É por isso que mais do que nunca precisamos andar em caminho de santidade. Precisamos
entender que é entrar na escola do Espírito Santo. São as práticas espirituais, é jejuar, é ler a palavra, é confessar a palavra para você mesmo, é adorar a Deus, é orar no Espírito Santo. Nós precisamos edificar a nossa fé por meio da prática da oração no Espírito. Sem a oração no Espírito Santo não tem edificação de fé. É isso que Paulo ensinou, é isso que Judas fala. Se você não edificar a sua fé, muitos mestres do engano irão te enganar. E doutrina errada mata e leva para o inferno. Não é uma coisa para você brincar. Não pense que aqueles que têm um monte de seguidores na internet estão falando a verdade. Grande engano. Eles têm muitas técnicas de tráfego, de influências, para conseguir tantos seguidores. Tudo são práticas ensinadas, coisas que mexem com a pessoa, que faz a pessoa te seguir. Então, o que eu digo para você? Não olhe números. Busque pela verdade, persiga a verdade. Não dê ibope àquilo que é mundano, que é errado. Não queira a aprovação de homens. Não busque a aprovação de homens. Nunca busque a aprovação de homens. Busque ser aprovado como obreiro diante do teu Pai, que sabe manejar bem a espada da verdade. Isso você deve buscar. Isso eu te aconselho a buscar. Ser aprovado por Deus. Porque não vai demorar muito. E você vai ver grandes escândalos no meio da igreja. E se você não estiver firmado na fé, vai ser um bom momento para o diabo dizer para você, lá, não falava de Deus? Não era tão poderoso, ministério tão glorioso, tão grandioso, nossa, será então que isso é verdade? Jesus não é religião e nunca será uma religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A porta para fazer com que você seja, como eu, família de Deus. E ele continua dizendo, versículo 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Você vai cobrar porque você vai expulsar demônios? Você vai cobrar porque você orou e alguém foi curado? E você deve saber que não é você que tem poder para curar, é aquele que está em você que cura. Você tem que começar a entender as coisas. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Faça tudo isso, você não vai ficar sem aquilo que é necessário para a sua vida. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Imagina quando Jesus ressuscitou. Foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então imagina uma terra, um planeta onde só tem pessoas mortas. Aí os discípulos foram aqueles que foram sendo, a luz foi acendendo. Então ele está dizendo, vocês estão no meio de lobos. Pessoas que vão tentar destruí-los. Mas comecem a perceber isso.
Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas.